Oi pessoal, tudo bem? Ruim, né? A gente ter que fazer aulas de longe, né? Saudades de todos. Mas vou ter que me dedicar por aqui e vocês vão ter que se dedicar por aí, tudo bem? Pra gente continuar na mesma sintonia e poder aprender e poder levar todo o conhecimento e informação que a gente tem pra fazer pra frente, tudo bem? Bom, daquele ponto que a gente parou, pessoal, eu vou mandar alguns vídeos pra vocês pra gente retomar, tudo bem? Até como uma forma de revisão e aí entrando nos assuntos novos, qual a gente vai começar a tratar numa nova plataforma semana que vem, tá? Por hora, pra gente poder não ficar, né, sem esses assuntos que a gente já deveria ter tratado, eu vou mandando esses vídeos pra vocês. Bom, retomando um pouco daquela evolução dos modelos atômicos, tudo bem? A gente não pode esquecer, né, inicialmente lá da Grécia Antiga, tudo bem? Aristóteles, com a proposição dele de que a matéria se transforma, não é isso? A gente tem os elementos fundamentais da natureza, né, no qual essa matéria vai se transformar, tudo bem? Bom, essa primeira parte leva a isso. Depois a gente tem, né, até antes, na verdade, né, de Aristóteles, lá 400 anos, 500 anos quase antes de Cristo, Leucipo e Demócrito, né, que tiveram, né, e que abordaram pela primeira vez, né, o termo átomo, né, que seria a menor partícula da matéria. Mas aí a gente entra naqueles que são mais importantes para a gente, pessoal. John Dalton, não é isso? John Dalton, lembra que ele trouxe para a gente um modelo de uma esfera maciça, né, a menor unidade da matéria. Um átomo maciço, indestrutível, indivisível, né? A gente viu exemplos e brincadeiras de que ele compara até com uma bola de bilhar, tudo bem? E esse átomo de Dalton, segundo o modelo de Dalton, seria a última, né, a última partícula lá da matéria menorzinha e nada poderia ser menor que ele. Mas a gente sabe também que Dalton não propôs apenas isso, né? E quando pediram para ele explicar o que era uma substância, né, ou como é que as substâncias se formavam, ele ia dizer que essas diferentes bolinhas, né, essas diferentes massas esféricas lá indivisíveis, iriam se unir para formar as diferentes substâncias, as diferentes matérias, né? Consequentemente, as conhecidas moléculas que a gente sabe, né? Bom, depois dele veio Thomson, não é isso? A gente fala de Thomson, do modelo de Thomson, pessoal. E esse modelo é conhecido popularmente, vocês vão olhar lá na imagem, como o modelo de pudim de passas. O que Thomson fez, pessoal? Thomson ele começou a considerar, né, e já vários cientistas na época começaram a considerar a eletricidade, né, comparar a eletricidade com a matéria. E aí vocês percebam que o modelo dele vai tratar das cargas elétricas. Ele é o cientista que vai tratar efetivamente, né, e vai trazer o termo elétron pela primeira vez. Mas para ele, nesse modelo de Dalton, né, nessa esfera, que ele chama agora de uma esfera, né, maciça de carga positiva, carregada positivamente, estariam os elétrons incrustados lá nessas bolinhas de cargas elétricas negativas incrustadas nele. Lembrando que ele adota que para a quantidade de cargas elétricas negativas você tem que ter a mesma quantidade de cargas elétricas positivas lá no centro. Por quê? Porque para a gente ter uma substância, né, para a gente ter efetivamente uma matéria, né, um átomo neutro, ou seja, a carga positiva está equilibrada com a carga negativa. Mas ele trouxe pela primeira vez o termo elétron, tudo bem, pessoal? Pudim de passas é o nome desse modelo. Vocês vão ver lá e na página, se não me engano, 42, 43, está dizendo da explicação do modelo dele, né, em relação ao experimento dele, que são esses tubos catódicos, né, tubos catódicos, desculpa, no qual ele aprisionou alguns gases lá e reparou e considerou essa eletricidade das partículas, né, as cargas negativas e as cargas positivas no experimento dele, tudo bem? Não vou entrar nesse detalhe agora, vocês têm lá na página, tá? Até porque é só importante lembrar pra gente inicialmente os modelos, a gente vai trabalhar isso e vai focar um pouquinho mais nisso, tá? Desses experimentos. Bom, na sequência o modelo de Rutherford. O que Rutherford percebeu? Seguindo agora, pessoal, não mais em cargas elétricas especificamente, mas ele passou a adotar a radioatividade como foco dos experimentos dele para chegar, né, à conclusão e para aperfeiçoar esse modelo atômico. Ele usou a radioatividade, no qual especificamente esse modelo dele, esse experimento dele, está lá na página 43 de vocês, se eu também não estiver enganado, tudo bem? Que ele vai falar um pouquinho mais desse experimento. Basicamente, pessoal, é um modelo do sistema planetário. Ele percebeu que o núcleo era uma região muito pequena, né? Não aquela esfera maciça que Dalton e Thomson consideravam, né? Mas uma região bem pequenininha, mas bem pequenininha, onde conservava essa matéria e essa carga positiva. E no redor disso, né, bem grande, no espaço bem grande, os elétrons estariam orbitando ali. Então por que fala e compara com o modelo de sistema planetário? Porque é como se fosse esse núcleo um Sol e os planetas, né, orbitando. Os elétrons seriam os planetas orbitando esse
esse sistema solar comparando ao átomo, tudo bem? Lembrem-se do seguinte, pessoal, apesar de pequenininho esse núcleo, Rutherford já imaginava que toda a massa do átomo estaria nesse pequeno núcleo, até então considerando apenas carga positiva. Ou seja, e os elétrons espalhados nesse espaço vazio, que é também imenso, só que não teria massa, né? Em comparação com a massa do núcleo, essa massa do elétron seria praticamente desprezível. E vocês vão ver lá na apostila que ele é 1840 vezes mais leve que a massa do próton, ou seja, a massa do elétron é 1800, quase 2000 vezes menor do que a massa do próton, tudo bem? Bom, só que se elétron foi proposto por Thomson, o termo próton foi pela primeira vez proposto pelo modelo de Rutherford. E essas cargas positivas estariam então lá nessa região pequenininha do núcleo, tá? Enquanto os elétrons estariam orbitando a eletrosfera, tudo bem? Ele também trouxe o termo eletrosfera, onde esses elétrons estariam circulando o núcleo, tudo bem? Bom, Niels Bohr logo depois, né, trouxe, né, e junto, paralelo praticamente ao modelo de Rutherford, trouxe agora, na verdade, uma divisão desses elétrons na eletrosfera. Ele percebeu que esses elétrons eles eram organizados em níveis de energia. Vocês vão ver lá nesse modelo especificamente, a gente tem 3 níveis apenas de energia, né? KLM, mas a gente sabe que continua e são 7 níveis atualmente, né? Que a ciência tem já diagnosticado, né? Já observável. Então a gente tem lá, um elétron pode ter, um átomo pode ter desde apenas uma camadinha, né? A gente sabe que alguns átomos têm poucos elétrons, né? Então só uma camada. Como pode ter, né? Átomos que podem ter as 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Ou também, né? Camada 1, né? Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tudo bem? Então ele organizou. E como é que ele fez isso? Bom, ele impulsionou, ele jogou energia para essa eletrosfera e percebeu que quando ele jogava energia para essa eletrosfera, um elétron saía de um nível para o outro e absorvia energia para fazer isso, tudo bem? Importante lembrar disso. Quando ele inseria energia, o elétron afastava-se de uma camada, né, mais interna para uma camada mais externa. Ao mesmo tempo, quando ele tirava, né, deixava passar um tempo, o elétron perdia, liberava energia agora e esse elétron voltava para onde ele estava, para o nível onde ele estava, tudo bem? Então não pode esquecer disso. Quando ele passa por uma camada mais afastada, ele tem que absorver energia, tudo bem? Quando ele volta, tudo bem, para uma camada mais inferior, ele libera energia. Isso é importante, vocês vão usar nos exercícios que eu vou pedir, ok? Bom, por último, pessoal, Chadwick. Chadwick propôs, na verdade, né, ele fez a descoberta dos nêutrons. E por que isso é importante, né, lá dentro do núcleo? Porque realmente, se a gente pensar, né, na propriedade efetivamente elétrica, a gente sabe que cargas positivas e negativas, elas se atraem, ok? Perfeito. Mas se a gente pensa em cargas positivas e positivas, vocês concordam comigo que elas se repelem sempre, as mesmas cargas? Então imagine que Chadwick ficou intrigado com isso, e para ele deveria haver no núcleo uma partícula que tornasse possível que essas cargas positivas, todas positivas, ficassem unidas. E a gente tem efetivamente uma partícula, tudo bem? Uma partícula fundamental da matéria, em que ela age, não tem carga elétrica, ou seja, a carga elétrica dela é neutra, e que ela chama nêutron, e ajuda justamente a dar essa propriedade dos prótons ficarem unidos lá no núcleo, tudo bem? E mais do que isso, a gente sabe que a massa do próton é quase 2000 vezes maior do que a massa do elétron. Só que ele percebeu que a massa do nêutron é muito próxima, é quase igual, né, bem próxima à massa do próton. Ou seja, no próximo agora assunto que a gente for falar nos próximos vídeos, né, número de massa de um átomo. Se massa, né, se tanto próton quanto nêutron tem uma massa fundamental, né, grande, a gente percebeu, a gente vai considerar na massa do elemento químico, então, toda a quantidade de prótons e nêutrons que tiverem nesse núcleo. E a gente vai desprezar elétrons, obviamente. E a gente vai falar também do número atômico, que é a quantidade de prótons que cada elemento químico tem. Tudo bem? Bom, pessoal, então eu quero que vocês resolvam, tudo bem, as atividades da página 47 e 48 da apostila, tudo bem? E caderno de atividades das páginas 21 a 24, tudo bem com esse assunto? A gente precisa deixar resolvido, precisa deixar feito, precisa acompanhando e não pode ter dúvida. Eu vou ficar à disposição sempre para ajudar vocês aqui mesmo à distância, tudo bem? Abraço, até a próxima.